Como dissemos, temperatura agradabilíssima em torno dos 10 graus centígrados na Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E o aplauso é a resposta ao bom dia do Papa. Na catequese de hoje, continuamos a reflexão sobre os avós, considerando o valor e a importância do seu papel na família. E faço isso colocando-me no lugar deles, porque eu também pertenço a essa faixa de idade. Quando eu estive nas Filipinas, os habitantes das Filipinas, o povo filipino, me saudava dizendo: Lolo Kiko, vovô Francisco. Lolo Kiko, vovô Francisco. A primeira coisa é importante sublinhar. É verdade que a sociedade tende a deixar de lado, a descartar, de nos descartar, mas certamente não o Senhor. O Senhor nunca nos deixa de lado. Ele nos chama a segui-lo em todas as idades da vida. E também, quando temos uma idade avançada, também a ancianidade contém uma graça e uma missão, uma verdadeira vocação do Senhor. A ancianidade é uma vocação. Ainda não é o momento de colocar os remos na barca. Este período da vida é diferente dos precedentes. Isso não há dúvida. Devemos também devemos inventar alguma coisa, porque as nossas sociedades não estão prontas espiritualmente e moralmente a dar a essa parte da vida o seu pleno valor. Uma vez, de fato, não era tão normal ter tempo à disposição. Hoje é muito mais. E também a espiritualidade cristã foi pega um pouco de surpresa. E trata-se então de delinear uma espiritualidade das pessoas idosas. Mas graças a Deus, não faltam os testemunhos de santos e santas idosos. Me chamou muito a atenção o dia dos idosos que nós fizemos aqui na Praça São Pedro no último ano. A praça estava completamente cheia. Ouvi histórias de idosos que se consumam pelos outros. E também histórias de casais, de casamentos, que vêm e dizem: hoje fazemos 50 anos de matrimônio. Hoje fazemos 60 anos de matrimônio. E eu digo: faça ver isso aos jovens, que se cansam muito cedo. O testemunho dos idosos na fidelidade. Nessa praça tinha tantos naquele dia. É uma reflexão que deve continuar no âmbito seja eclesial, seja no âmbito civil. Comovente e encorajador. É a imagem de Simão e de Ana, do qual nos fala o Evangelho da infância de Jesus, composto por São Lucas. Eram certamente idosos. O idoso Simeão e a profetisa Ana, que tinha 84 anos. Ela não escondia a idade, essa mulher. O Evangelho diz que esperavam a vinda de Deus todos os dias, com grande fidelidade,
por longos anos. Queriam vê-lo naquele dia, colher os sinais, intuir o início. Talvez tinham já se entregue um pouco desanimados, ou morrer antes. Aquela longa espera continuava, porém, a ocupar toda a sua vida. Eles não tinham um compromisso mais importante do que isso: esperar o Senhor e rezar. Muito bem, quando Maria e José chegaram no templo para realizar as exposições da lei, Simão e Ana se moveu imediatamente, animados pelo Espírito Santo. O peso da idade e a espera desapareceu naquele momento. Eles reconheceram o menino e descobriram uma nova força para uma nova missão: dar graças e dar testemunho por esse sinal de Deus. Simeão improvisou um belíssimo hino de alegria. Foi um poeta naquele momento. E Ana tornou-se a primeira pregadora de Jesus. Falava do menino a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos avós, queridos idosos, vamos nos colocar no caminho desses idosos extraordinários. Vamos também nós nos tornarmos um pouco poetas da oração. Vamos tomar o gosto de procurar palavras nossas, nos apropriando daqueles que nos ensina a palavra de Deus. É um grande dom para a igreja. A oração dos avós e dos idosos. A oração dos avós e dos idosos é um dom para a igreja, é uma riqueza. É uma grande injeção de sabedoria, também para toda a sociedade humana, sobretudo para aquela que é muito indafarada, aquela que tem muito a fazer, que está distraída. Alguém deve também cantar para eles os sinais de Deus, proclamar os sinais de Deus, rezar por eles. Vamos olhar para Bento XVI, que escolheu de passar na oração e na escuta de Deus a última parte da sua vida. É bonito isso. Um grande crente do século passado, de tradição ortodoxa, Olivier Clément, dizia: uma civilização onde não se reza mais é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido. E isso é terrificante. Nós temos necessidade, antes de tudo, de idosos que rezam, porque a velhice nos foi dada para isso. Temos necessidade de idosos que rezem, porque a velhice foi nos dada exatamente para isso. Isso é muito bom, muito bonito. A oração dos idosos. Nós podemos agradecer ao Senhor pelos benefícios recebidos e preencher o vazio da ingratidão que o circunda. Podemos interceder pelas expectativas das novas gerações e dar dignidade à memória e aos sacrifícios daquelas passadas. Nós podemos recordar aos jovens ambiciosos, que uma vida sem amor é uma vida árida. Podemos dizer aos jovens que têm medo que a angústia do futuro pode ser vencida. Podemos ensinar aos jovens, muito apaixonados de si mesmos, que há mais alegria no dar do que no receber. Nos avós,
e as avós formam o coral permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor ajudam a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. A oração, enfim, purifica incessantemente o coração. O louvor e a súplica a Deus ajudam a não endurecer o coração, a tirar o egoísmo. Como é feio o cinismo de um idoso que perdeu o sentido do seu testemunho, despreza os jovens e não comunica uma sabedoria de vida. Ao invés, como é bonito, o encorajamento que o idoso consegue transmitir aos jovens em busca de um sentido de fé e de vida. É verdadeiramente a missão dos avós, a vocação dos idosos. As palavras dos avós têm algo de especial para os jovens, e eles sabem disso. As palavras que a minha avó me entregou por escrito no dia da minha ordenação sacerdotal, eu trago ainda comigo, sempre no meu breviário. E leio sempre e me faz muito bem. Como gostaria uma igreja que desafia a cultura do descarte, com alegria transbordante de um novo abraço entre os jovens e os idosos. E isso é o que eu peço hoje ao Senhor, esse abraço. Palavras conclusivas do Santo Padre pedindo justamente, um novo abraço entre os jovens e os idosos. Saúdo a congregação do Espírito Santo, as filhas de São Paulo e os jovens do movimento dos focolares. Saúdo os grupos paroquiais, Observatório Permanente dos Jovens Editores e escolásticos. Convido todos, sobretudo nesse tempo favorável da Quaresma, a se comprometerem na construção de uma sociedade à medida do homem, na qual exista espaço, seja para a acolhida de cada um, sobretudo quem é ancião, mas também enfermo, pobre e frágil. Pensamento especial aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Nesse mês recordamos o 5º centenário do nascimento, em Ávila, de Santa Teresa de Jesus. O seu vigor espiritual estimule vocês, queridos jovens, a testemunhar com alegria a fé na sua vida. A sua confiança em Cristo Salvador apoie vocês, queridos enfermos, nos momentos de maior desconforto. E o seu incansável apostolado convide vocês, queridos recém-casados, a colocar no centro Cristo na sua casa conjugal. Saudação final do Santo Padre em italiano. E agora vamos cantar o Pai Nosso e receber a bênção do Papa Francisco. Pater Noster, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum.
et hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com esse viva ao Papa, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, dia 11 de março, com a presença de peregrinos e fiéis provenientes de todas as partes do mundo.